As palavras não dizem tudo, mesmo que o tudo seja fácil de dizer. Com certeza fala bem melhor o tudo, se sua atitude manifesta o que crê. Irmãos, então nós hoje vamos começar o capítulo 4 da Epístola de Tiago. E nós vamos ler o versículo 1 até o versículo 6. Eu vou ler na minha versão, que é a versão João Ferreira de Almeida, revista e atualizada. Os irmãos podem acompanhar nas suas Bíblias também. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, ou adúlteros, né, a melhor tradução. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Antes, ele dá maior graça, pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eu queria ainda que os irmãos pudessem reler comigo aquele versículo que nos mostra quase que a composição, a estrutura da carta de Tiago no capítulo 1, versículo 19. Né? Porque tudo que nós estamos vendo aqui está conectado com esse versículo, que é, na verdade, uma chave para o livro de Tiago, conforme nós temos lido, relido e bem frisado aqui em todas as nossas comunhões. No versículo 19, Tiago fala: Sabeis estas coisas, meus amados irmãos, capítulo 1 de Tiago, versículo 19. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Então, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós vimos, irmãos, que tudo que Tiago está falando, do versículo 20 em diante, é desse capítulo 1 até o capítulo 5, versículo 6, praticamente quase toda a estrutura da carta de Tiago, né? Tirando a pequena introdução dada por ele, que ele fala do tema, do assunto da sua carta, até quase o final da carta se remete a esse versículo 19. Qual deve ser a nossa posição nas tribulações que o amor de Deus prepara para nós, a fim de nos amadurecer e nos capacitar a herdar a coroa da vida. Nas tribulações, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Nós vimos que o pronto para ouvir, Tiago vai tratar disso, do que significa ser pronto para ouvir. E o que ouvir a palavra produz em nós, ele vai tratar do capítulo 1, versículo 21, até o 2, 26. Nós vimos que o tardio para falar é o assunto que ele trata do capítulo 3, versículo 1 até o 18. Praticamente o capítulo 3 inteiro é dedicado à questão da nossa fala, né? Por onde se manifesta se nós temos ou não amadurecido espiritualmente. E o tardio para irar, né, que é o que a gente vai falar agora, entrando aos pés do Senhor, ele é uma sessão longa, ele vai do capítulo 4, versículo 1 até o 5, versículo 6. Então, nós vamos pegar essa subdivisão do versículo 1 do capítulo 4 de Tiago, do versículo 1 até o 6, e vamos considerar, primeiramente, ela, né, aos pés do Senhor. É interessante que ele já tenha falado, ele terminou o capítulo 3, falando sobre o que significa, o que significa, né, a mansidão de sabedoria, que é aquilo que expressa maturidade na nossa vida espiritual.
e do dever que nós temos, então, de expressar sabedoria mansa na forma como falamos. Porque os grandes prejuízos, tanto da raça humana, irmãos, como na edificação espiritual dos filhos de Deus, todos estão relacionados, em sua grande medida, com o pecado da língua. Então, ele fala que se realmente nós temos amadurecido, se realmente nós somos homens, ou varão perfeito que se domina, como ele coloca aqui. A palavra perfeito é maduro. Se há maturidade em nós, isso vai se evidenciar no domínio da nossa língua, que vai nos tornar mansamente sábios. Porque a sabedoria do alto tem uma natureza mansa. E nós já vimos o que isso significa nas outras comunhões que tivemos, né? Agora, ele termina falando da natureza da sabedoria do alto, que é primeiramente pura e pacífica, né? E ele dá 8 características dessa sabedoria, que é a sabedoria mansa. Essa sabedoria mansa tem uma característica. Agora, no capítulo 4, ao mesmo tempo em que ele vai mostrar o que significa ser tardio para irar, ele vai mostrar o contraste, né? O que acontece se nós não temos essa sabedoria mansa. Se nós não somos mansos no coração para expressar os frutos dessa mansidão na nossa conduta. Lembrando, irmãos, que a mansidão de sabedoria que nos faz dominar a nossa língua e nos faz sábios na nossa conduta é fruto de primeiro ouvirmos a palavra de Deus, havendo nos despojado de todo acúmulo de impureza. Nós nunca podemos perder a conexão que tem entre isso. O que nos faz ser mansos na conduta e na fala? Termos nossa alma transformada por ouvir a palavra de Deus. Isso foi foi o primeiro tema que a gente viu, né? Os irmãos têm gravado aí as mensagens. Depois, isso vai nos tornar uma pessoa mansa de coração. Porque nós só vamos nos importar com a vontade de Deus. Os sentimentos de Deus vão começar a ser trabalhados na nossa alma. Aquela vontade de Deus vai começar a fazer parte da nossa vontade. Então, eu vou ver que muitas coisas pelas quais eu lutava e brigava não vale a pena. E tem muitas coisas que a nossa natureza caída, a nossa alma briga, irmãos, luta, se desempenha, que não tem nada a ver com o que Deus deseja para nós. Com a vontade dele na nossa vida, de transformar-nos, através de colocar em nós o jugo do Senhor Jesus. Então nós vamos aprender a ser manso. Quem é uma pessoa mansa? É uma pessoa que não luta pelo que ela julga ser direito dela. Uma pessoa mansa é uma pessoa que tem a alma tratada. E essa mansidão produz nele sabedoria. Visto que ele vive na luz de Deus, ele sabe o que dizer e quando dizer. E o que vale e o que não vale a pena lutar. Pelo que vale e pelo que se não vale a pena lutar. E aí ele passa a manifestar essa conduta com esses frutos da sabedoria lá de cima. Agora, se nós não formos assim, se nós não ouvirmos a palavra de Deus, nós não vamos ser prontos para ouvir. Nós vamos falar demais e o nosso muito falar só vai manifestar que nós não temos domínio próprio. E o fato de nós não termos domínio próprio, de nós sermos escravos dos nossos impulsos, vai nos fazer dar um passo além. Vai nos fazer irar-se facilmente. E essa ira virará ódio, né? Um ódio frustrado, que vem de um desejo de autossatisfação não atendido. Agora, Tiago vai descer mais fundo e vai mostrar para nós que, na verdade, todos os problemas de contenda, de falta de edificação que nós temos, vêm daquilo que os cristãos, desde a igreja primitiva, consideram o maior de todos os pecados. O orgulho e a autossatisfação provocada por esse orgulho, que se manifesta como ira, uma vez não satisfeito. Então, esse capítulo é muito profundo, né? E o que ele vai começar a tratar aqui é muito profundo. Então, ele começa dizendo, de onde procedem guerras e contendas que há entre vós?
Vamos pegar o contexto da carta. Os irmãos, para quem Tiago está escrevendo, estavam na dispersão, na diáspora. As 12 tribos são irmãos cristãos, judeus, dispersos, passando grande luta e provação. E durante essa luta e provação, eles sofreram. Eles tiveram que sair, muitas vezes nem tendo como se proteger, ou tendo seus bens deixados para trás. Se a alma dos cristãos não é tratada numa circunstância dessa, o que vem à tona é um coração que não se abre para ouvir a palavra de Deus. Como consequência, é dominado pelos impulsos, não é alguém manso, e por não ser manso, há um forte desejo de lutar pelo que você julga ser direito seu, pelo que nós achamos que é o melhor para nós, pelo orgulho que nos faz ficar feridos por não sermos aparentemente atendidos nos nossos gostos e desejos próprios. E isso leva-nos a irar-nos. Isso leva-nos a irar-nos, irmãos. Então, é muito importante a gente meditar nisso. Se nós não tivermos uma alma transformada para ter uma sabedoria mansa, que provém de nós ouvirmos a palavra de Deus, gerando em nós todos esses frutos, nós vamos nos tornar pessoas contenciosas, e a contenda e a guerra tem origem, na verdade, né, nos prazeres que militam na nossa carne. Eu queria chamar a atenção para essa palavra prazer, porque ela não é uma palavra que é comum. A palavra grega, eu até anotei aqui, é edonon. Edonon. Tiago usa a palavra edonon, da onde vem a palavra hedonismo. Na Bíblia, toda vez que essa palavra é usada, edonon, ela tem conotação negativa. O que é o edonon? É interessante se a gente fosse estudar na filologia essa palavra. Edom significa prazer. É da onde vem a mesma palavra Éden. Éden, Edom. É prazer. É aquilo que gera o prazer, a satisfação gerada. Tiago diz que todas as guerras e contendas de qualquer espécie, veja, se chegou ao ponto de haver guerras e contendas, né, é porque esses irmãos estavam tendo dificuldade de ouvir a palavra não produziu neles uma conduta mansa, porque sem a palavra nós não temos como a vontade de Deus ser trabalhada em nós, então nós vamos ficar frustrados, porque nós vamos querer ter as nossas vontades atendidas, e quando essas vontades não forem atendidas, nós vamos, sem mansidão, lutar pelo que julgamos ser nosso, pelo que é direito nosso. Nós vamos querer alguma coisa para nos tornar destaque, como nós vimos no capítulo 3 aqui, Tiago fala que aqueles irmãos estavam usando até a verdade de Deus para se tornar destacados no meio deles mesmos, entre uns com os outros. Irmãos, a nossa alma é muito complicada. Ela tem muita coisa entulhada dentro dela, que é fruto, na verdade, de nós não termos um coração de uma só coisa. E nós não temos coração de uma só coisa, que é o que pode nos tornar manso, porque nós não temos dado primazia à palavra de Deus. Se a palavra de Deus constantemente, pelo poder do Espírito, tem penetrado em nós, e o Senhor tem falado a nós, nós vamos diminuir nos nossos interesses. Nós vamos ficando simples nos olhos espirituais do nosso coração. E aí nós vamos sendo mansos. Mas se isso não é assim, o contrário vai ser verdade. Nós não vamos ter a palavra, nós não vamos ser mansos, nós vamos querer lutar, porque, afinal de contas, dentro de nós, no mais profundo e abissal do nosso ser, o que existe é um desejo de sermos satisfeitos, porque nós nos julgamos merecedores. E a raiz de tudo isso é o orgulho. O pior de todos os pecados, o orgulho. O orgulho é que gera o edonon.
o desejo de autossatisfação. E esse desejo, uma vez frustrado, o que ele faz? Guerra. Ele se ira a fazer contendas e guerras. Aqui está a razão. Tiago não está filosofando. Tiago não precisa de filosofia. Tiago, o apóstolo inspirado pelo Espírito, resolveu o problema dos estoicos e dos epicureus. O problema do estoicismo grego, que dizia, irmãos, o estoicismo é aquela filosofia que fala que você tem que você tem algum problema em você e você resolve isso se autocontrolando. Que nós temos que nos libertar desses impulsos caídos que estão dentro de nós, então nós temos que praticar o ascetismo, porque desse jeito nós vamos descobrir que o problema é que nós queremos atender esses desejos, então a maneira de fazer isso é nos controlando. Porque, na verdade, o estoicismo fala, nós somos puros por dentro, é só o corpo que é mal por fora. O corpo é mal, a matéria é má, então você tem que restringir ela. O estoicismo tem uma semente de gnosticismo nele, que diz que se você reprimir a carne, se você se autoflagelar, se você dormir pouco, se você não se alimentar direito, com regras, com metas a ser atingidas, cada vez mais duras para nós mesmos, aí nós vamos melhorar, porque na verdade, por dentro nós somos bons, e só é ruim a nossa carne. Tiago vai pôr o dedo na ferida e dizer, não é verdade isso. Os prazeres militam na nossa carne, certo? Mas da onde eles vêm? Eles não vêm da carne. Tiago vai mostrar aqui que, na verdade, nós somos maus por dentro também. E a expressão dessa maldade é na nossa carne. Mas nós vamos ver um versículo em Pedro que diz que essas paixões, esses desejos aqui, esses prazeres, esses édonon, eles estão presentes na nossa alma. O estoico fala que a alma é pura e o corpo é que é ruim. Mas o Tiago, pelo Espírito, vem mostrar, irmãos, que a nossa carne é caída e que a nossa alma é egocêntrica. Ela tem desejos latentes de satisfação própria. Mas os epicureus também estão errados. Epicuro dizia o contrário. Dizia que você tem que liberar geral. Você tem um desejo? Vai e faz. Só satisfazendo todos os seus desejos é que você se torna alguém sábio, feliz e realizado. Também não é verdade. Também não é verdade. Nós não fomos criados primeiramente para felicidade. Nós fomos criados, irmão, para santidade. E santidade é Cristo formado em nós. E como consequência da santidade vem a verdadeira felicidade. Mas se nós fizermos da felicidade nosso alvo, isso vai ser o resultado. Porque para você ser feliz, nós vamos descobrir mais cedo ou mais tarde, que o nosso ego, se nós alimentarmos ele, se nosso orgulho for alimentado, ele vai querer se impor cada vez mais, não vai haver limites para ele. Só que na vida, irmãos, só que nas provas, só que nas circunstâncias com pessoas e coisas, nosso ego vai ser constantemente defrontado. E sabe o que vai acontecer? Nós vamos ser frustrados. Nós vamos ser frustrados porque não é possível o nosso ego ser satisfeito em tudo que ele deseja. Querer satisfazer o ego em tudo que ele deseja, dando vazão ao nosso orgulho próprio, faz de nós alguém como o diabo. Porque quando esses desejos começarem a ser frustrados, nós vamos, como reação espontânea, começar a contender e a guerrear. O diabo só faz tudo o que faz. Só odeia Deus como odeia, porque na sua loucura luciferiana, narcisista, egocêntrica, ele julga que ele tem que ter tudo o que ele deseja. Só que quanto mais ele deseja, a ponto de desejar ser como Deus. Então, irmãos, aqui está o ponto de todo o problema humano, de todo o nosso problema interior, do cristão e do incrédulo. Todas as contendas e guerras
provém do desejo de autossatisfação que o nosso ego procura. Se nós aprendermos a ser mansos com o Senhor, aceitando a vontade de Deus como aquilo que é o melhor, acaba o problema. Eu já falei para os irmãos aqui na reunião passada, da última que a gente teve, sobre como que eu via isso, por exemplo, na vida do irmão Gino. Tudo estava bom. Não tem problema. Não tem problema. Se falam mal, ele fala, mas eu sou mal mesmo. Se algum irmão impõe alguma coisa, não tem problema, porque quem vive para a glória de Deus e para a vontade de Deus, descansa. A alma acha descanso. Mas as contendas e as guerras provêm do Édonon, do desejo de prazer, para satisfazer o nosso orgulho. Irmãos, como que nós precisamos pedir ao Senhor para Ele nos livrar disso? O orgulho é a coisa terrível. Você quer ver só? Vamos lá nos Salmos, no livro de Salmos, no capítulo 19. Vamos ver como é que Davi chama esse sentimento que pode gerar no nosso coração. Salmo 19, versículo, é um dos últimos versículos. É interessante que esse salmo, ele começa mostrando a glória da criação, depois a glória da palavra de Deus. Ele mostra como é que a palavra de Deus é poderosa para restaurar a nossa alma, para iluminá-la, corrigi-la, ajustá-la. E depois que ele fala das duas galerias de Deus, a galeria da criação e a galeria da palavra, e depois que ele fala do efeito da palavra em nós, né, aí ele começa mostrando. Primeiro ele mostra a palavra de Deus atuando na natureza. Depois ele mostra a palavra de Deus atuando na nossa alma. E o ponto culminante do operar da palavra de Deus na nossa alma, de acordo com o Salmo 19. O Salmo pode ser dividido em duas partes. Do versículo 1 ao 6 é a primeira parte. Aliás, em três partes, né? Três partes, na verdade, pode ser dividido. Do versículo 1 ao 6 é a primeira parte. Porque ele fala da palavra atuando na criação. Do versículo 7 até o versículo 10 é a terceira parte, que é a palavra atuando na nossa alma. E do versículo 11 até o 14, ele fala dos resultados da palavra atuar em nós. O que ela gera em nós. E nessa terceira parte, quando ele começa a falar da palavra tendo operado no nosso coração, é muito interessante, irmãos. Porque ele mostra que o último grande livramento que a palavra produz quando ela realmente tem sido talhada no nosso coração, quando nós, pela comunhão com o Senhor na palavra, nos dobramos ao poder do Senhor, para que ele possa realmente operar em nós, ele mostra que o que a palavra de Deus faz é nos livrar da soberba, do orgulho. Olha só o versículo 13. Também, depois dele ter falado da palavra, restaurando a alma, iluminando a alma, corrigindo a alma, o último grande livramento que ela faz é esse. Ele diz assim, também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Algumas traduções mais fiéis ao texto original falam da grande transgressão. Por que Davi chama a soberba e o orgulho de a grande transgressão? Por que, irmãos? Por que os irmãos acham que Davi diz que se ele for livre da soberba, então ele ficará livre da grande transgressão? Por quê? Porque todo o pecado começou aí. Satanás só virou Satanás por causa disso. E desde que ele virou Satanás, os nossos pais, Adão e Eva, caíram, e a humanidade hoje só é o que é por causa desse pecado. Dessa inclinação de autossatisfação, de julgar a si mesmo como digno de alguma glória. Como digno de que eu mereço ser satisfeito. E toda a frustração, tanto as coisas que aparentemente alegram e fazem as pessoas crescerem, provém desse orgulho no mundo,
como também os problemas de angústia, de depressão, de frustrações, provêm desse problema aqui. Porque se as pessoas não quisessem, tivessem uma visão equilibrada de si na luz de Deus, elas não se frustrariam. Não viveriam vidas frustradas, não entrariam numa depressão terrível. Todo tipo de doença da nossa alma começa com a soberba, a grande transgressão, irmãos. Então, quando Davi vai contemplando o que a palavra de Deus fez na criação, ele contemplou o que a palavra de Deus faz na alma do homem, então ele dá esse grito, esse pedido: guarda o teu servo da soberba, que ela não me domine. Então eu ficarei livre da grande transgressão. Como diz o C.S. Lewis, raspe qualquer pecado e debaixo da primeira camada você vai encontrar o orgulho. Irmãos, vamos até sendo prático aqui. Por que uma pessoa, como o próprio irmão diz, por que uma pessoa adultera, por exemplo? Por que ela acha que ela acaba caindo em adultério? Porque no fundo do coração ela acha que ela tem direito de satisfazer o apetite sexual dela. Você vê? Direito. Eu tenho um desejo e esse desejo tem que ser satisfeito. Não importa o meio. Se não for com o meu cônjuge, vai ser de outro jeito. Mas você vê que o orgulho está ali. Por que uma pessoa rouba? Porque ela acha que ela tem direito. Que ela tem todo o direito de ser feliz, ainda que seja com o que ela não conquistou. Por força própria. Por que a pessoa mente? Geralmente as mentiras vêm quando nós estamos querendo mascarar a nossa feiura, né? Então nós damos uma mentirinha. Nós não queremos que as pessoas descubram a verdade realmente a nosso respeito numa situação. Mas você percebe que nós estamos mentindo porque nós queremos nos proteger, porque nós nos julgamos dignos de alguma coisa. Nós nos julgamos dignos de ser bem vistos. E não há homem que não tenha contado pelo menos uma mentira nessa vida. Eu lembro que eu, quando eu era criança, uma vez minha mãe, ela tinha uma dívida com uma pessoa. Hoje ela é cristã também, e nós nos convertemos. Mas quando eu era criança, que ela não conhecia o Senhor, uma das primeiras experiências que me fez inculcar do porquê que nós mentimos, foi uma que eu estava brincando, aí chegou uma pessoa para falar com a minha mãe, e aí minha mãe tinha falado, ó, se aparecer alguém, fala que eu não tô. E eu estava tão distraído que a hora que a pessoa perguntou assim, cadê sua mãe? Aí eu corri lá dentro, primeiro, né? Peraí, eu corri lá dentro. Aí ela falou, ó, fala que eu não tô. Eu e meu irmão, né? Ela fala que eu não tô. Aí eu saí lá fora e falei pra pessoa, ó, minha mãe mandou falar que ela não tá. E aí o resultado disso foi que ela falou, eu não disse para você falar que eu falei. E ela ficou envergonhada, tão envergonhada que eu vi, assim, a mudança no rosto dela. E aquilo me encucou. Eu falei, mas por que mentir? Sabe, as pessoas às vezes falam que eu tenho uma mente filosófica muito cedo, desde criança. Mas não é. Havia coisas que desde criança me preocupavam. Eu falava, mas por que mentir? Por que mentir muda até o nosso semblante? Por que a gente mente se a gente não gosta de mentir? É porque, na verdade, nós não gostamos de mentir, nós sabemos que é errado. Mas nós nos amamos demais para falar a verdade em todo tempo. Porque o que vai ser da nossa imagem? Então, irmãos, o dedo de Tiago nessa ferida aqui, é a ferida das feridas do ser humano. As guerras e contendas, né, que há entre vós procedem do quê? Dos prazeres que fazem guerra na vossa carne. Esses prazeres, esses desejos da nossa alma que se expressam na nossa carne. Cobiçais e nada tendes. E aí ele se expressa como cobiça. O que é cobiça? Veja como cada coisa está atrelada à outra. Cobiça, que é concupiscência, é um desejo controlador por coisa ou pessoa. É aquele desejo que te domina e que você não consegue dominá-lo.
Por que a cobiça despertou? Porque eu tenho desejo de ser satisfeito. E por que eu tenho desejo de ser satisfeito? Porque minha vida é uma vida egocêntrica. E eu sou egocêntrico porque eu não aprendi a tomar o jugo do Senhor para poder haver transformação na minha alma. Cobiçais e nada tendes. Agora, interessante isso aqui, olha só. A gente tem que considerar o contexto da carta. Viu? Matais e invejais. Irmãos, Tiago está escrevendo isso aqui para quem? Para irmãos, não é? Ou ele está escrevendo para incrédulos? Tem várias bíblias de estudo que, se os irmãos forem ler, alguns comentaristas vão dizer que essas pessoas para quem Tiago está escrevendo são falsos irmãos. Ora, meu Deus do céu, ele vinha tratando com irmãos o tempo inteiro na carta. Ele disse que ele escreveu para as 12 tribos dispersas, e aí ele fala delas como irmãos. Várias vezes ele diz, meus irmãos, meus irmãos, meus irmãos. Aí, de repente, ele começa a falar com incrédulo, na mesma carta. Está errado? Está errado. Mas, aí você fala assim, mas como que pode ele dizer que esses irmãos estão cobiçosos e até mesmo matando por causa de inveja? O que vai nos ajudar a entender o que significa matar aqui é a primeira carta de João. Vamos lá em 1 João, capítulo 3. E aí eu também quero chamar a atenção dos irmãos para uma coisa, que alguns irmãos não entendem, quando lê esse versículo aqui, capítulo 3 de 1 João. Claro que o matar aqui, muito provavelmente, não está se referindo a matar as pessoas fisicamente, a tirar a vida física do outro, assassinar. Mas, ao que João fala na primeira carta dele, no capítulo 3, versículo 14 e 15. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida. Por que eu sei? Como que eu sei que eu já passei da morte para a vida? Porque amamos os irmãos. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. Nós já passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Isso é o que evidencia que eu tenho a vida de Deus. É o amor pelos irmãos. Agora, olha só que interessante. Aquele que não ama, permanece na morte. Eu pergunto para os irmãos, é possível não amar? É possível um filho de Deus não amar? O que os irmãos acham? É possível ou não? É possível, porque senão João não precisava falar isso aqui. Mas ele não disse que aquele que nós sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos, né? Então, a questão aqui é a experiência do amor. O fato de que eu amo os irmãos me dá garantia, né, experimental, que eu já fui regenerado. Agora ele vai dizer que aquele que não ama permanece na morte. Permanece na morte. Todo aquele que odeia a seu irmão é o quê? Assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Agora, vamos lá. É a pergunta que eu quero fazer para os irmãos, que a gente tem que entender esse termo que João usa muitas vezes na carta e no evangelho dele. Permanecer. Ele diz que aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, se ele está dizendo que todo aquele que odeia a seu irmão é assassino, é porque é possível um irmão odiar o outro, certo? Só que a continuação do versículo diz que todo assassino não tem a vida eterna permanente nele. Isso significa que esse irmão, então, não recebeu vida eterna? Os irmãos estão acompanhando o raciocínio? De jeito nenhum pode significar isso, senão ele nem seria irmão. Agora ele está dizendo que é possível um irmão odiar, e por odiar ele é assassino, mas o assassino não tem vida eterna permanente em si. Mas aqui não significa ter vida eterna permanente em si, não significa que não recebeu vida eterna. Porque senão nem irmão ele seria. E João está falando aqui que é possível um irmão odiar, e por odiar não ter a vida eterna permanecendo em si. Não ter a vida eterna sendo permanente nele. O verbo permanente aqui significa fazendo habitação plena.
Porque senão, irmãos, vamos ser sinceros, quantos filhos de Deus têm com mágoa e ódio no coração? Não é verdade? O próprio Senhor Jesus disse em Mateus capítulo 5 que tem alguns irmãos que chamam seu irmão de Raca e Moré e serão deixados na geena de fogo por isso. Mas são irmãos. Diz que esses irmãos têm que se reconciliar com aqueles irmãos que são adversários deles. Por quê? Porque foi criada uma adversidade. Foi criado ali um pleito entre eles. E eles têm que se reconciliar. Agora, quando João fala aqui de todo aquele que odeia seu irmão é assassino, eu quero que os irmãos prestem atenção, frisem isso. Que aquele que odeia seu irmão, ele está odiando seu irmão. Se o outro irmão dele, ele nasceu de Deus ou não? Nasceu. Porque não é possível eu odiar um irmão que é filho de Deus sem eu ter nascido de Deus. Então ele não é meu irmão. Então João não poderia construir o versículo desse jeito. Ele não poderia falar, todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Porque o outro não é nem irmão dele. Se não fosse um irmão aqui que está odiando. Se ele está odiando o irmão, é porque o outro é irmão dele. Se é irmão dele, é porque ambos nasceram de Deus. Agora, o interessante é que ele diz que o assassino, ele não diz que não tem vida eterna. Ele diz que a vida eterna não é permanente. Ou seja, essa pessoa vai ter problema para usufruir da vida eterna. Para que a vida eterna faça morada plena nela. Porque a vida eterna, irmãos, na Bíblia não é um assunto tão pequeno. A Bíblia fala da vida eterna como algo que nós recebemos, como um presente gratuito de Deus, mas às vezes ela fala da vida eterna como algo que nós temos que usufruir, que nós temos que experimentar. E ela fala da vida eterna como algo onde nós vamos entrar um dia. Por um lado fala da vida entrando em mim, por outro lado fala de eu usufruindo da vida, por outro lado fala de eu entrando na esfera da vida. Mas se eu odeio, não tem como a vida eterna, certo? Ser real para mim. É por isso que a gente vai ver aqui, nesse versículo, tá a chave para entender por que tem tantos cristãos que, apesar de terem crido de verdade em Jesus, permanecem os mesmos. Eles têm mágoas no coração, ódio no coração. E não tratam isso. Pode esquecer, irmão. Desfrutar de Deus, da comunhão com Deus, com problema no coração contra irmãos. O próprio Senhor Jesus disse, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos perdoará. Se não perdoardes, não tem como ter comunhão com Deus. E sem comunhão com Deus, não tem como a vida eterna estar sendo usufruída e nem como ela está sendo permanente em nós. Não é que ele não recebeu vida. Eu quero frisar de novo isso aqui, porque João está dizendo bem claro que é o irmão que está odiando o outro. Então, se é irmão, ele nasceu de Deus. Mas ele nasceu de Deus, nascer de Deus é uma coisa, ele receber a vida de Deus é uma coisa. Agora a vida está permanecendo nele, esse verbo permanecer aqui, usado por João, significa isso? Significa fazer morada plena? Aí é outra história, irmãos. E nesse sentido, qualquer um de nós é candidato a se tornar assassino. Se nós, por causa dos nossos prazeres, nós ofendemos os irmãos. Se por causa daquilo que nos alegra, por causa da nossa autossatisfação própria, nós machucamos os irmãos, nós criamos problemas com os irmãos e nós não tratamos isso, nós estamos matando. Nós somos assassinos, apesar de termos vida eterna. Recebemos vida eterna, mas ela não tem sido permanente em nós. Ela não tem feito residência plena em nós. Então, é nesse sentido que um cristão pode matar. Está cheio de cristão assassino, porque não cuida do coração. Porque tem problema com outros irmãos que não foi resolvido. Porque até fala, não, eu aceito estar com ele, mas é mais ou menos assim, distante. O Senhor Jesus fala que o perdão tem que ser do íntimo. Então, se você fala assim, não, eu perdoei, mas é ele lá e eu aqui. Então, não é perdão. O Senhor não diz que nós podemos confiar nas pessoas, mas ele diz que nós precisamos perdoar. Do contrário, irmãos, aí é o que entra na porção que Tiago está dizendo. Matais. Sabe por quê?
Porque pelo contexto da carta de Tiago, aqueles irmãos, como a gente viu no final do capítulo 3, estavam usando até a própria palavra de Deus para alcançar os seus objetivos egoístas. Ô, irmãos, eu não preciso dar muitos exemplos. Olha a cristandade para você ver como existe esse mal sendo feito. Usando a palavra de Deus para alcançar objetivos egoístas e matando os irmãos. Matando aqueles que o Senhor resgatou. Então, Tiago diz que tudo isso provém de nós vivermos uma vida egocêntrica, que não aprendeu a tomar o jugo do Senhor, portanto não é mansa, e não é mansa porque não acolhe com mansidão a palavra em nós implantada. Que o Senhor, Ele nos ajude a não darmos vazão a esse tipo de coisa na nossa vida. Voltando aqui para a carta de Tiago, ele diz ainda: cobiçais e nada tendes. Matai e invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, porque não pedis. Mas aqui é claro que ele está falando daquela petição segundo a vontade de Deus. Porque quando nós pedimos o que Deus não deseja, Deus não considera isso como um pedido. Ele considera isso como obstinação. E o 3 fala: pedis e não recebeis, porque pedis mal. De novo, para quê? Para esbanjardes em vossos prazeres. Os prazeres, o desejo de autossatisfação. O desejo de vivermos para nós. Eu vou falar como o irmão Witness Lee, sabe? Uma vez o irmão Lee, ele estava num vídeo de treinamento dele das conferências lá de Anaheim. Ele falou assim para os irmãos, né? Hoje a mensagem é muito simples, irmãos. Hoje eu vou falar apenas sobre o ego, por isso eu não vou falar muito. Uma mensagem simples. Aí ele estava falando, né, que era uma mensagem simples, portanto ele não ia falar muito. De repente ele fala assim: mas não ache que isso é um assunto simples. Simples assim, superficial. É simples, mas não é superficial. É profundo. E aí eu falei, poxa, eu até me espantei, porque ele falou: eu precisaria de 200 mensagens para falar do que é o ego. Falei, puxa, mas ele falou que não ia falar muito, agora ele está falando que precisava de 200 mensagens. Então, irmãos, por um lado, é muito simples nós lermos essas coisas aqui. Mas, por outro lado, isso aqui é um flash de luz que vai bem na ferida do nosso coração, de todos nós. Não tem palavras sofisticadas, Tiago não está filosofando aqui, ele está pondo o dedo no problema. O problema é que nós somos egocêntricos. E o egoísmo gera o hedonismo. O desejo de satisfazer o prazer por qualquer meio. E por causa disso, nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal para esbanjar nos nossos prazeres. E ele continua: infiéis. Não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. De novo aqui, eu vou falar de novo para os irmãos. Aqui não está falando de alguém que não é salvo. Como é que essa pessoa que é salva pode ser inimiga de Deus? É porque é o seguinte, irmãos. Nós podemos, posicionalmente, ser reconciliados com Deus. Mas, na experiência, nós podemos estar em inimizade com Ele. Nós já somos salvos e reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, como disse Romanos. Mas na vida cristã, vamos ser sinceros, tem ou não tem ainda na nossa vontade, irmãos? Eu não preciso nem perguntar isso. Quantas vontades nossas são inimizade contra Deus? São inimizade, irmãos. Porque nós estamos, às vezes, querendo fazer alguma coisa apenas para o nosso ego ser satisfeito. Não é porque o Senhor nos comunicou, não é porque o Senhor nos dirigiu. Nós estamos orando, às vezes, como o Tiago fala aqui, até que externamente bonito, né? Oh, Senhor, é para a tua glória, Senhor faz isso, mas lá no fundo, nós ainda
Não temos a vontade rendida. Então, Tiago fala que Deus não atende. Deus não atende por quê? Porque ele só pode atender e só pode dar-nos boas dádivas. Mas se ele for dar tudo que nós oramos, será que seriam boas dádivas? Então, que o Senhor tem que nos ensinar a viver como o salmista Davi. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Agora, se ele é meu pastor e o fato dele ser meu pastor faz com que nada me falte, se eu não tenho recebido alguma coisa que eu tenho pedido, é porque, na verdade, não me falta aquilo. Será que dá para a gente entender isso? Está escrito lá, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí nós sentimos que nós estamos orando e Deus não está respondendo, então está faltando. Mas, na verdade, não é porque está faltando, é porque não falta. É porque eu estou querendo aquilo, mas aquilo não me faz falta. E Deus sabe que aquilo não me faz falta. Porque Ele prometeu que nada vai me faltar. Nada que for realmente bom para mim vai me faltar. Então tem um grupo de irmãos que cantam, eles falam assim, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho, eu não preciso. Porque se é um jeito, na verdade não é um grupo de irmãos, foi Richard Baxter que disse essa frase. Se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Eu quis obter, não foi dado, é porque eu não preciso. Porque Ele prometeu que Ele cuida de mim como um pai, não deixando faltar nada. Se eu não tenho recebido, é porque Ele, como pai, sabe que eu não preciso, na verdade, daquilo. Porque o que eu preciso, eu tenho. É uma coisa muito clara, espiritualmente. Se a gente realmente medita diante do Senhor e somos iluminados por Ele, a gente vai perceber isso. Deus é pai. Que pai há que não dá para o filho tudo que ele precisa? Mas se Deus não tem dado, é porque até agora eu não tenho precisado. Porque Ele disse que nada vai me faltar. Aí eu digo assim, Senhor, o Senhor prometeu que nada vai me faltar, o Senhor não está me atendendo. Ele fala, não, filho, você está entendendo errado. Eu não estou te atendendo é porque isso não está te faltando. Você pensa que está. Mas não está. Eu sei o que é melhor. A gente pode pedir, irmãos. Mas nós temos que ser sábios para pedirmos em oração a Deus. E se não recebermos, entender que é porque, no fundo, a gente ainda está pedindo mal. Eu não quero ser juiz do coração de ninguém. Mas eu sei de orações que eu tenho feito que Deus não tem ouvido. Algumas Ele ouviu. Algumas Ele ouviu, irmãos, sem orar tanto. Eu vou dar um testemunho aqui. Para a glória do Senhor, não é para mim. Porque para mim, eu só tenho miséria em mim mesmo. Eu vou falar aqui de uma coisa que eu toco nessa situação, baseado numa experiência que tem acontecido, né, pela bondade e misericórdia infinita de Deus. Eu orei por muitas coisas. Por exemplo, eu tinha um sonho tremendo de entrar na faculdade. Era tremendo. Eu queria me tornar um doutor. Né? Queria primeiro fazer faculdade de biologia, depois queria fazer faculdade de história. Se possível, eu queria fazer umas 3 faculdades para ter canudo em todas elas e me tornar alguém de destaque na área acadêmica. Aí entrei em uma, veio essa doença do meu pé aqui, brotou, eu fui afastado do serviço, o INPS se negou a pagar os meus direitos, e eu não recebi ajuda, e aí a faculdade foi pro brejo, né? E eu fiquei indignado na hora, falei, Senhor, mas todo mundo tem o direito de fazer, mas por que o Senhor não deixa eu fazer? E no fundo, irmãos, eu ainda vou dizer para os irmãos, eu pensava assim, se eu estudar, me tornar alguém graduado, eu vou ser útil a Deus. Olha só que máscara terrível de religiosidade. Eu vou fazer que é para a glória de Deus, mas no fundo do meu coração, eu queria fazer, para mim, quando eu chegasse para alguém assim, dentro da universidade, ou numa discussão, ou numa conversa, poder falar, eu sou doutor disso. E assim, até poder, como eu estou envolvido sempre em debates teológicos ou em ajuda a irmãos, para ninguém poder criticar a minha posição, porque eu tenho autoridade, autonomia para falar. Olha que tolice. Mas eu tinha isso aí no meu coração. Então o Senhor não deixou. Aí veio esse problema, eu não consegui ir para a faculdade. Aí depois, irmãos, eu consegui um bom emprego. Eu costumava falar que o emprego que eu tinha, antes de eu ficar integral aqui, era com um faraó que conhecia José. Porque o meu patrão era muito bom.
Ele deixava eu viajar sem descontar dias de serviço. Ele falava, tô indo. Não, pode ir, pode ir. Se precisasse de alguma coisa, ele emprestava dinheiro, depois não descontava. Era um negócio, assim, impressionante. Eu acho que eu nunca tive um patrão igual aquele. Aí eu falei, agora é a hora de ir para a faculdade. Porque, embora eu entendesse que Deus, soberanamente, me limitou a não ter aquilo que eu até orei para entrar na hora, para a glória dele, eu até entendi que ele tinha me limitado, mas depois eu pensei assim, é porque vem uma doença, né? Agora já está tudo bem, eu vou começar de novo. Aí comecei de novo uma outra faculdade. Mas, de novo, não foi possível. Não foi possível. Eu dei um chute fora, porque primeiro o conteúdo da faculdade que eu tinha, que era história, estava ensinando comunismo puro. Era comunismo puro, era a história na versão comunista esquerdista. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou me tornar professor de história? E aquilo começou a me desanimar. E, por outro lado, também, na mesma época, veio uma crise espiritual tão terrível, que eu não vou contar aqui para os irmãos que não dá tempo, mas foi uma crise de opressão de Satanás tão intensa, bem na hora que eu estava indo bem. Eu estava indo bem, e aí começou a vir esses pensamentos assim, mas, puxa, eu vou ir bem nisso aqui, como é que eu vou dar aula? Aí veio essa dúvida. E junto com isso, uma outra situação provocou uma crise tão intensa, que aí eu não consegui mais estudar, fazer nada. E na hora eu falei, Senhor, eu fiquei nervoso, eu falei, Senhor, não aceito isso, por que todo mundo tem direito de alcançar alguma coisa e eu não? E eu não, eu quero, eu preciso ter alguma coisa. Não estou falando de mim, irmãos, da minha experiência. Eu quero, Senhor, eu preciso entrar, eu preciso me graduar, porque senão vai ser muito humilhante. Já é a segunda faculdade que eu começo a fazer e não concluo. Eu não vou parar agora. Eu não vou parar. Aí, a opressão, foi uma coisa, irmãos, que durou assim uns 5, 6 meses, essa condição de opressão maligna. Uma hora eu posso contar para os irmãos o que era o caso. E aquilo me abateu de uma tal forma que eu cheguei a emagrecer muito, muito mesmo. Não conseguia trabalhar direito, não conseguia estudar direito. E foi bem na época que eu estava indo bem. Aí eu falei assim, Senhor, Satanás só pode estar fazendo essas coisas comigo se o Senhor tiver permitido. Por que o Senhor permitiu isso? Parece que o Senhor não quer. Eu falei, parece que o Senhor não quer que eu possa ter, né? Como te honrar, ainda mascaradamente, espiritualmente, assim, dizendo, para te honrar, Senhor. E Deus não deixou, irmãos. E eu parei a faculdade. Não consegui concluir agora a faculdade de História. Mas agora, agora olhando essa situação de fora de tudo isso, já faz uns 2 anos que eu parei, né, com essa questão da faculdade. E aí, agora eu vou, olhando de fora essa situação, vou contar para os irmãos como que eu interpreto o que aconteceu, no meu caso. Quando eu era criança, eu era adolescente ainda, eu tinha uns 16 anos de idade, não era criança, mas era adolescente, e eu orava ao Senhor, dizendo, Senhor, me dá a capacidade de estudar a palavra para o meu crescimento e para poder ajudar os irmãos. E era uma coisa que, desde os meus 7 anos lendo a Bíblia, eu queria muito. O Senhor foi colocando isso no meu coração. E com 16 anos eu comecei a querer estudar mesmo e tentar me ajudar e ajudar os irmãos. Eu fiz uma oração simples, dizendo, Senhor, me ajuda. Eu não tenho meios, mas me ajuda. Irmãos, foi impressionante. Aquilo que eu orei, assim, mas orei nem achando que Deus ia ouvir aquilo. Mas aquilo que é para Deus, realmente, e que realmente Ele, como Pai, sabe que nós precisamos, Ele dá. Então, aí um dia, eu estava aqui fora, no salão de reuniões, aqui, conversando com um irmão de Penápolis, e eu falei assim, os irmãos sabem do encargo que eu tenho com relação aos estudos dos livros, da profundidade da palavra, né? E eu tinha conhecido a editora dos clássicos há pouco tempo, na época, e eu falei, puxa vida, se a gente tivesse como ter esses livros, e tem muitos livros desses que estão em inglês, e eu estava conversando com o irmão aqui, eu falei para o irmão, irmão Antônio, é o irmão Antônio aqui de Penápolis, se eu pudesse, irmão, se a gente pudesse ter esses livros traduzidos para o nosso idioma,
Eu já tinha conhecido o irmão Christian, eu falei, o irmão Christian vive falando desses livros, dessas coisas, e a gente não tem acesso. Eu queria tanto poder entender isso, e queria tanto também que outros irmãos entendessem. Aí eu peguei, irmãos, e eu dei uma risadinha, assim, tipo igual Sara, um suspiro. Mas, irmão, vai saber se isso vai ser possível, né? É muita areia para o nosso caminhãozinho, um negócio desse. Os livros estão lá nos Estados Unidos, outros estão lá na Europa. Nunca que a gente vai ter acesso a esse tipo de coisa. Irmão, nem oração não foi um anelo do coração. Eu não cheguei, nessa conversa, eu não cheguei nem a falar, ó Deus, dá a condição da gente ter acesso a essas preciosidades da palavra. Eu não falei, não. Foi um anelo que eu, por desacreditar que seria possível, até ri na hora. Olha, irmãos, depois de um tempo, o Senhor preparou de tal forma tudo. A partir do ano de 2014, as coisas começaram a acontecer de uma forma. O Senhor foi preparando, quando chegou em... Eu queria poder contar com detalhes isso para os irmãos, mas a história é longa. Mas para encurtar, por exemplo, o irmão Délcio, ele veio para Penápolis uma vez só. E foi a última viagem que ele fez para pregar. O irmão Délcio Meirelles. Ele nos conheceu aqui. Eu conheci esse irmão, conheci o irmão Gino, e por meio disso, irmãos, Deus foi abrindo. Aquele anelo que eu tive no coração lá, que eu achava que era até difícil, Deus foi pondo irmãos e pondo pessoas. Sabe, que impressionante. Hoje, eu fico pensando, eu estava pensando, até comentei isso com o irmão Delcio essa semana, ligando para ele. Falei, irmão, quem diria que você viria para Penápolis uma vez só e seria a sua última viagem que você fez até hoje? E por meio desse nosso contato, o Senhor fez uma amizade entre nós e hoje a gente está trabalhando, traduzindo livros para poder disponibilizar para os irmãos. Quem diria que isso aconteceria? E não só isso, irmãos. Alguns irmãos aqui não sabem, alguns sabem, acho que pelo menos um dos irmãos aqui deve saber, alguns não sabem, mas esses livros que eu falei que era muita areia para o nosso caminhãozinho, irmãos, até contato com o dono da editora lá nos Estados Unidos, o senhor preparou para a gente fazer e trazer toda a biblioteca dos livros que estão lá para ser traduzido. E irmãos que estão ajudando, né, a gente fazer esse trabalho. Aí, na semana que um dos irmãos que tem ajudado mandou comprar toda a biblioteca do irmão Gouveia de livros para traduzir, eu falei, meu Deus do céu. Irmão, o irmão ofertou tudo, ficou... Eu estou contando aqui, irmãos, para a glória de Deus, sabe? Isso aqui é coisa assim que é Deus fazendo, supera a nossa expectativa. Quando nós queremos nos dobrar à vontade dele de verdade. Ele faz, irmão, ele cuida. Na semana que eu fui fazer o pedido de 3 livros desse senhor Shuttle lá dos Estados Unidos, o site sumiu do ar, o senhor Shuttle não conseguia ver os e-mails, a gente orou, um irmão conseguiu fazer contato com ele, e o irmão que mandou comprar falou, também agora nós vamos comprar a biblioteca toda. Aí ele pegou e falou, não, esse é o maior investimento que eu posso fazer aqui agora no presente tempo. Irmão, ele ofertou lá o custo de 3.000 e poucos reais para trazer a biblioteca inteira desses irmãos dos Estados Unidos. Aí eu lembrei, eu estou contando isso aqui para dizer para os irmãos, do meu anelo aqui no local de reunião, quando eu sorri igual Sara falando, mas seria possível uma coisa dessa acontecer? Parece que o Senhor, quando ele vê o que realmente é bom para nós, o que realmente é a vontade dele para nós, ele fala, você riu, né? Agora o seu filho vai chamar Isaac, que significa risada, porque eu vou cumprir. O Senhor cumpre tudo o que é para a vontade dele. Aquelas coisas que eu queria para mim, no início, ele não fez. Mas o que realmente pode me fazer feliz, como tem me feito feliz, por causa que é o que ele estava trabalhando no meu coração, isso ele tem feito. Então é muito simples, irmãos. Eu estou falando isso aqui debaixo do sangue do Senhor, porque é para a glória dele, porque eu de mim mesmo só tenho vergonha a confessar de mim, dos meus próprios desejos frustrados, né, egoístas. Se Deus não ouve a nossa oração, é porque ele sabe que ela ainda não é boa para nós. Agora, quando uma coisa realmente é boa, não precisa nem ser uma oração muito longa. Pode ser um anelo do coração. Lembra de Daniel, aquele homem de espírito excelente? É dito em Daniel que ele
Capítulo 9. Capítulo 9 ele orou, capítulo 10 o anjo é enviado e o anjo diz assim a ele: quando você propôs o coração, eu fui enviado. Não precisou nem dele fazer toda a oração, ele orou, mas o Senhor já sabia de tudo. Aqueles desejos que eu tinha, no fundo do meu coração para obter glória própria, o Senhor foi quebrando, quebrando, quebrando. E aquilo que era o desejo de criança, o desejo puro que eu tinha com 7 anos quando comecei a ler a Bíblia, de entender a Bíblia. E depois na adolescência, quando eu falei, Senhor, eu quero entender. Aí eu fiz aquela oração simples, eu quero entender tua palavra. E depois conversando, achando que nunca seria possível ter acesso a essas coisas que a gente está traduzindo agora, trazendo aqui para os irmãos. Desculpa, irmãos, contar essa experiência aqui, tomar esse tempo, tá? Eu peço perdão aos irmãos, mas aqui para mim é um exemplo muito claro, na minha própria experiência, de que se Deus não tem ouvido, é porque Ele quer nos ensinar a morrer para o nosso eu, porque alguma coisa que nós estamos querendo ainda é hedonismo. E os mandamentos de Deus não são maus. O Senhor é um Pai que sabe muito bem o que Ele quer para nós. E se nós... Qual é o nosso grande privilégio na oração? Se Deus só vai fazer a vontade dele, por que nós oramos? Por que nós temos que pedir? Porque, como diz o Andrew Murray, e a gente só aprende isso quando a gente passa por essas experiências, o grande privilégio da oração é Deus afinar a nossa vontade com a dele. É vincular a nossa impotência, a nossa vontade à vontade dele. E nos fazer participante do que há de melhor, que é a vontade dele. Nós vamos orando, 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 até que a vontade dele começa a se tornar a nossa vontade. Nesse processo, ele vai purificando. Ele vai nos purificando das nossas vontades próprias, hedonistas, egoístas. E ele vai mostrando, irmãos, na íntima comunhão com ele, ele vai convencendo o nosso coração de que só a vontade dele é boa. E aí, quando nós nos convencemos e nós nos dobramos, aí nós oramos segundo a vontade dele e ele nos ouve. Porque só a vontade dele é boa. Só a vontade dele é boa. Aquele desejo mais infantil, na minha experiência, que era o desejo de conhecê-lo. Esse ele honrou. Esse ele tem honrado. Os desejos egoístas, ele descartou por amor de mim. Ele me poupou do que eu queria. Porque o que eu queria não era bom. E agora, irmãos, à medida que eu vou andando com ele, vendo as maravilhas que ele faz e compreendendo o amor dele, eu começo a amar a vontade dele. Porque a vontade dele realmente é boa. Agora, como diz o irmão MacDonald, pelo menos nisso, né? Tem muita coisa ainda para o senhor trabalhar, mas agora eu começo a amar a vontade que antes eu temia. Eu temia não ser conhecido, eu temia não ter um currículo, eu temia. Ah, irmãos, mas isso seria a minha escravidão, seria a minha ruína. Quantas coisas na nossa vida não é a nossa ruína, pelo fato de nós escolhermos separados de Deus. Se nós aprendêssemos a dobrar nossa vontade, a ser simples, tudo se resolveria. O Senhor teve que me dar 2 quebras fortes. Uma hora que eu ainda contar para os irmãos vão ver que não foi fácil essas 2 situações aí. Mas agora aquele desejo de criança, que foi um anelo, depois foi uma oração simples, e depois foi só uma risada, falando, isso é demais. Como que Deus tem feito? Sabe por quê, irmãos? Como diz o irmão, eu acho que eu já falei isso para os irmãos, mas eu vou repetir aqui de novo. Como diz o irmão George MacDonald, naquele poema dele, chamado Andando com Deus, ele mostra naquele poema que o maior dilema de todos na oração é Deus conseguir nos convencer que a vontade dele é boa. Porque o nosso maior privilégio, como diz o Andrew Murray, é Deus afinar a nossa vontade com a dele na oração. E quando isso acontecer, ele realiza o que ele já tinha determinado. O que não for vontade dele, ele vai tirar. Mas o irmão George MacDonald descreve isso de uma forma muito bela, naquele poema dele, que ele começa dizendo assim, disse a Deus, né? Ele se coloca dialogando com Deus na oração. Ó Deus, quero viver no campo. Deus me disse, filho, fica na cidade. E eu disse, mas ali eu te terei bem junto à natureza. Olha só, eu te terei bem junto à natureza, parece até espiritual.
Ó, Senhor, vou estar perto de ti, te contemplando. Mas Deus me respondeu, aqui, porém, farás minha vontade. Você percebe que quando ele fala ali, eu te terei, bem junto à natureza, o alvo ainda é ele, não é Deus? Se ele realmente amasse a Deus, porque o amor procura satisfazer o objeto amado. Se ele realmente amasse a Deus, ele está preocupado com a vontade de Deus, e não com a satisfação que Deus poderia dar a ele. Então ele fala, mas ali eu te terei bem junto à natureza. Mas a resposta divina é, aqui, porém, farás minha vontade. Aí ele continua, né? Graças a Deus que, à medida que a gente continua na oração, Deus vai podendo purificar a nossa vontade. E aí ele continua na oração, ele fala, Senhor, mas neste ar poluído, nesta cidade imunda, eu vou ficar doente. Sua voz se embargou e disse, mais poluídas estão as almas desta pobre gente. E aí ele diz, mas Senhor, aqui sou prisioneiro. Ali eu faço falta a irmão e a amigo. Deus me respondeu, a quem fazes mais falta? A eles ou a mim? Escolhe, pois se ficares, poderás ser prisioneiro comigo. Essa estrofe me toca muito, irmãos. Às vezes eu penso nela e eu choro, sabe? Porque o Senhor está dizendo para ele assim, você vai ser prisioneiro sim, mas eu não estou pedindo nada para você que eu mesmo não esteja já experimentando, que o meu espírito não esteja sofrendo ao tentar salvar essas pessoas que te cercam. Aqui você é prisioneiro, você diz, você quer liberdade? Você quer estar com os amigos? Com os irmãos e amigos? Tudo bem, você vai ser prisioneiro. Mas o grande privilégio é que você não é um prisioneiro sozinho. Se você ficar, você pode ser prisioneiro comigo. Aí ele fala, dá-me um tempo para a escolha. E Deus me diz, que tempo? É dura assim a tua sina? Não será difícil, então, veres no céu que tu um dia seguiste o guia. E ele falou, olhei então para o seu rosto, e voltando-me, virei-me para a cidade. A questão é essa, olhei para o seu rosto, e voltando-me, olhei para a cidade. Deus me perguntou, escolheste? Eu disse, escolhi. Eu deixo em tuas mãos a minha vontade. Tomou-me, aí ele diz, concluindo, tomou-me a mão junto à sua, e encheu-me o peito de alegria. Ando com Deus. Seus gostos são os meus gostos. Agora, eu amo a vontade que antes eu temia. Ô, irmãos, quando a gente experimenta o jeito que Deus guia a nossa vida, nós vamos aprendendo a ser mansos e pessoas de uma só coisa. Mas isso começa lá atrás, desacumulando de todo o acúmulo de maldade, ouvindo a palavra, reduzindo simplesmente nosso desejo ao que Deus deseja. Nós vamos nos tornando mansos. E aí, nós vamos aprendendo a orar segundo a vontade de Deus. E não para esbanjar nos nossos próprios prazeres. Eu quero prosseguir um pouquinho mais aqui no livro de Tiago. Já estou quase concluindo, tá, irmãos? Mais alguns minutos só. No capítulo 4 ainda, ele fala que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal. A resposta do Espírito Santo para a oração não atendida é essa. Vocês não recebem porque pedem mal. Pode ser que nós estamos achando que nós estamos pedindo. De uma forma boa. Às vezes, embora a gente sabe que Deus é onisciente, a gente mascara. Às vezes pode ser que não. Às vezes, até a motivação até está lá, aparentemente correta. Mas Deus sabe que até aquela motivação, no final, não vai me fazer bem. Então, se o Senhor é meu pastor, aquilo que eu não tenho é porque eu não preciso. Porque ele prometeu que ao ser meu pastor, nada ia me faltar. Mas os irmãos conseguem perceber que tudo isso aqui é fruto de uma alma transformada? De uma mente que se ajusta com a mente de Deus? Que não procura muitas coisas? Que, como diz Kierkegaard, é simples porque deseja uma coisa só? Ah, Senhor querido. E ele continua, adúlteros, é possível nós estarmos adulterando na oração?
Ele está dizendo que essas pessoas pedem para esbanjar nos seus prazeres. Mas ele diz que se isso está sendo feito, eu estou adulterando. Infiéis, a palavra grega é adúlteros. Eu devia ter um só Senhor, um só marido. E todo mundo sabe, irmão, que a beleza do casamento, e é por isso que a mulher põe o véu, o princípio do véu das irmãs, que representa que elas estão debaixo de uma cabeça, significa que elas não são cabeça, que elas não têm uma vontade própria. E a noiva cobre a cabeça para dizer que ela agora só tem ele como cabeça. Para dizer que ela não tem uma vontade separada da vontade do seu esposo. É por isso que ela põe o véu. Mas a vida de casado, que deve ser num só encabeçar, onde a mulher vive uma só alma com o seu esposo, é a mesma vida que tem que ter muito mais entre nós e Deus. Mas o Tiago está dizendo que esses irmãos aqui estão orando para o seu próprio prazer. Eles têm coragem de ir a Deus, que é o marido, para pedir algo de Deus que é contrário a Deus. É como se uma mulher casada fosse a um esposo e pedisse ao esposo para ter relação com alguém que não é ele. Porque, irmãos, na vida espiritual, tudo que nosso coração deseja, com isso que ele deseja, ele se relaciona. Nós sempre vamos ser semelhantes àquilo que amamos. Esse é um princípio espiritual. Não tem como o coração desejar algo e não se envolver com esse algo. Agora, o coração era para desejar só a Deus, só a vontade de Deus. Mas o que está fazendo? Está indo a Deus para desejar. E ao desejar, ele se relaciona com isso. Desejar algo que não é Deus. É como uma esposa descarada que chega num esposo e pede para se relacionar com outra coisa. Então, Tiago fala, adúlteros. Vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? O mundo, irmãos. Os gentios é que procuram muitas coisas. Isso aqui é forte. Não tem nem o que dizer muito, porque é muito claro. Né? É muito claro. Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se. Não é que Deus se tornou inimigo dele, mas ele se tornou de si inimigo de Deus. Inimigo de Deus. Está reconciliado com Deus posicionalmente, mas na experiência está vivendo uma guerra contra Deus. Inimizade com Deus. Agora o versículo 5. Ou supondes que em vão afirma a Escritura? É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Essa tradução aqui dá a entender que o Tiago está dizendo que o Espírito Santo, nessa divisão do nosso coração, nesses muitos amores que o nosso coração ama, o Espírito Santo fica com ciúme de nós. E fica zelosamente ciumento, provocando em nós o sentimento de que temos que nos voltar a Deus e ser fiel a Ele. Porque o Espírito tem ciúmes de nós. Isso é o que essa tradução sugere. Mas existe um erudito da língua grega chamado J.B. Phillips, que é muito respeitado. Ele escreveu uma obra que foi traduzida no Brasil, aqui no Brasil pela editora Vida, chamada Cartas para Hoje. E é uma tradução parafraseada do Novo Testamento, feita por esse grande erudito da língua grega, J.B. Phillips. Eu fui conferir e parece que a tradução em português que fizeram, porque já saiu uma edição dessa Cartas para Hoje em português. Ele pega as palavras gregas e ele dá o sentido próprio da palavra parafraseando. Mas parece que a tradução que fizeram para o português não ficou muito boa. A tradução dessa obra dele. Mas no inglês é muito boa. E a tradução do J.B. Phillips no inglês, desse versículo, ele coloca assim, parafraseando, né? Vocês acham que a Escritura só afirma formalmente o que diz? Isso é o que, quando ele diz aqui, ó, no versículo 5, supondes que em vão afirma a Escritura. O J.B. Phillips coloca assim, vocês acham que a Escritura diz apenas formalmente o que diz? Ou seja, é só uma coisa formal, é só uma coisa para parecer bonito o que ela está dizendo? Você acha que os profetas disseram o que disseram contra esse mundanismo apenas de maneira formal? Aí a nossa versão continua dizendo,
É com ciúmes que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós. Mas, de acordo com o J.B. Phillips, e o John Nelson Darby também confirma que no grego a melhor tradução seria essa, o versículo, na verdade, diria: vocês acham que o Espírito Santo, aliás, vocês acham que o espírito de inveja e violência é o Espírito que ele fez habitar em nós? Essa é a tradução mais correta. Não é que o Espírito está zelando com ciúmes. É que o espírito de ciúmes não é o Espírito Santo. Que o Espírito Santo não gera contenda e ciúme. Que o Espírito Santo tem zelo para provocar em nós apenas uma coisa: a vontade de Deus. O Tiago está perguntando, vocês acham que esse desenfreamento que vocês têm para cumprir o hedonismo de vocês, a autossatisfação própria de vocês, tem alguma coisa a ver com o Espírito Santo? O Espírito Santo é totalmente diferente disso. O Espírito Santo não tem outra preocupação a não ser a vontade de Deus. Esse espírito violento e invejoso, vocês acham que é o Espírito Santo quem fez habitar em nós? Essa é a tradução alternativa do J.B. Phillips. Ou seja, sim, claro que o Senhor sente ciúmes, porque ele é Deus zeloso, ciumento. Mas aqui não é o que Tiago está dizendo. Tiago não está dizendo que o Espírito Santo tem ciúme no meio da guerra do nosso coração. Tiago está dizendo que o espírito de inveja e violência que vem desse narcisismo nosso não tem nada a ver com o Espírito Santo que ele fez habitar em nós. O Espírito Santo não gera violência e não gera inveja. O que o Espírito Santo gera? O que o Espírito Santo nos dá? Aí o versículo 6 fala: antes, ele nos dá graça. Em vez de nos fazer invejosos e violentos, cooperando com o nosso hedonismo, o Espírito Santo nos dá graça, irmãos. Antes, ele dá maior graça. Essa tradução do B. Phillips fala: ao contrário, o que ele nos dá é grande graça. Ele não nos dá nada que for para o nosso próprio ego. Ele não nos livra de sermos provados, muitas vezes, porque ele sabe que isso é o melhor para nós. E o que ele nos dá, então? Ele nos dá graça. Ele nos dá graça. Uma graça que muda a nossa vontade, que nos faz ver que só a vontade dele é boa. Uma graça que, por passar conosco as provações, nos faz entender, em meio a elas, que só o que ele faz é bom. Uma graça que nos faz amar a vontade de Deus. Bernardo de Claraval, conhecido como São Bernardo na Igreja Católica, ele tem um escrito, né, o Tozer recomendava muito a leitura desse livro, chama Tratado do Amor de Deus. Irmãos, é muito interessante. Sabe, a graça, esse amor que o Espírito Santo nos dá, como graça de Deus, nos transforma de uma forma muito curiosa. O Bernardo, ele fala como é que isso ocorre. Eu queria só concluir aqui, né? A gente vai terminar aqui no versículo 6, citando esse compartilhar do nosso irmão. O irmão Christian também recomenda, dizendo que esse livro é um dos maiores escritos na história da igreja sobre o amor de Deus e como o amor de Deus nos transforma. Ele fala que todo ser humano é egoísta, como nós estamos vendo aqui, egocêntrico. Então nós começamos amando a nós mesmos. Esse é o primeiro estágio do amor. Amor a si mesmo. Né? Então nós nos amamos. A gente já nasce criança, se alguém tenta pegar um brinquedinho, a gente desce a mão. Ou toma o brinquedo da criança, porque tudo tem que ser para nós. Então, desde criancinha, nós já temos o primeiro estágio do amor. O amor egoísta, o amor a nós mesmos. Aí Deus, bondosamente nos salva, começa a se revelar na nossa vida. E ele começa a ser gracioso conosco. E sabe como é que ele começa a nos levar desse amor egoísta para o segundo nível do amor?
ele começa a mostrar-se bondoso para nós. Ele começa a nos proteger. Ele começa a se revelar de forma amável. Ele começa a revelar quantas bondades ele tem feito na nossa vida. E até mesmo, irmãos, no início da nossa conversão, ele começa a atender muitas orações que nós fazemos. O Bernardo explica isso dizendo que, esse nosso irmão Bernardo fala, que Deus faz isso a fim de nos levar do amor egoísta para o amor a Deus. Sabe por quê? Porque o nosso coração foi criado de uma tal forma que nós sempre vamos amar o que for bom para ele. Então Deus começa a se mostrar extremamente bondoso, fazendo atos de bondade na nossa vida. Até mesmo atendendo orações simples que fazemos no início da carreira espiritual. E aí sabe o que acontece? Nós passamos para o segundo grau do amor. De acordo com Bernardo, o primeiro grau é amor a nós mesmos. O segundo grau é amor a Deus por amor a nós. Dá para os irmãos entenderem isso? Nós amamos a Deus por amor a nós, porque Ele está sendo bom para nós, nós começamos a amá-lo. Como acontece com qualquer pessoa que fizer o bem para a gente. A pessoa vai sendo bondosa, você começa a se afeiçoar a ela. Com Deus a mesma coisa. Só que aí o amor começa a ser em maior medida, porque Deus vai se tornando sempre extremamente bondoso. E eu acho que alguns de nós aqui podem dar testemunho disso. No início da nossa vida espiritual, muitas das orações mais simples que a gente fazia, Deus ouvia quase sempre. É interessante, né? Por que Deus começa a fazer, não só ouvir orações, mas nos dar livramentos, começa a mostrar a bondade dele, isso vai fazer no nosso coração amá-lo. Nós vamos amando a Deus por amor a nós. Esse é o segundo estágio. E isso vai acontecer, irmãos, durante tanto tempo, como o nosso irmão Bernardo coloca, essa graça de Deus, que o Espírito Santo dá, vai operando de uma tal forma, que aí, depois de um tempo, nós começamos a amar a Deus. Ele já se mostrou tão bondoso, que nós passamos para o terceiro estágio do amor. Nós começamos a amá-lo simplesmente pelo que ele é. Depois de um tempo, o coração já não precisa mais que Deus atenda imediatamente a oração. Não. Você já está cativado dele. Ele já se mostrou tão bom que você não consegue ficar sem amá-lo. Esse é o terceiro estágio do amor. E o Bernardo ainda fala que esse é um estágio muito difícil. Que muitos irmãos param tendo muito tempo no segundo estágio. Mas alguns alcançam o terceiro. Que é amar a Deus simplesmente pelo que ele é. Então, no meio das provas, ele vai nos dando graça, ele vai nos dando seu amor. Isso vai cativando o nosso coração, vai nos ensinando, vai fazendo a nossa vontade concordar com a vontade dele pelo excesso de amor que ele demonstra nesse processo. Esse é o benefício de nós orarmos, de nós termos comunhão com ele, porque dessa forma ele vai nos introduzir nessa realidade. Como diz o irmão Atmani também. Deus vai nos guiando em caminhos com ele na oração, que vai nos fazendo se tornar amigos dele e cria entre nós e ele um memorial de amizade. Até que nós e ele não ficamos parecidos. E aí o Bernardo fala ainda que existe o quarto estágio do amor, que é quando você ama a si e as demais coisas por amor a Deus. Antes você amava a Deus por amor a si. Agora, até tudo que você faz é por amor a Deus. Se você se cuida, não é por amor a você mais. É porque você quer agradar a Deus. Se você estuda, ou mora, ou trabalha, tudo que você faz é pensando em como agradá-lo. Absolutamente tudo. E o nosso irmão ainda disse que esse é um estágio muito difícil de alcançar nessa vida. Uma pessoa que faz tudo por amor a Deus. Ela ama as demais coisas, ela faz as demais coisas com amor, por amor a Deus. Mas começa nesse processo, irmãos. Começa nesse processo dele nos libertar do nosso amor próprio. De nós querermos que as coisas sejam resolvidas por causa de nós. E de ele nos introduzir no amor a ele. Ainda que seja por amor ao que ele faz por nós. Por fim, nós vamos amá-lo pelo que ele é. E vamos terminar amando ou fazendo qualquer coisa por amor a ele. Eu almejo chegar nesse ponto. Sei que eu estou longe ainda. Mas eu sei que o Espírito Santo, que é tão contrário à inveja, que é tão contrário à guerra, pode fazer isso. Porque ele tem graça suficiente. Ele pode fazer, porque ele pode cativar o nosso coração.
Antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Aqueles que não andam à procura de muita coisa. Aqueles que só querem Deus e a vontade de Deus. Então, irmãos, que o Senhor possa falar ao nosso coração. Peço perdão porque hoje eu me estendi um pouco mais. Peço perdão por ter contado aqui essa anedota, essa história, que para mim foi um exemplo vivo na minha vida. Por isso que eu tive que contar para os irmãos. Enquanto eu orava pelas coisas minhas mesmo, nada. Mas aquilo que eu falei com pureza, desejando de verdade o que era de Deus, disso ele tem se encarregado. E vai ser sempre assim na nossa vida. Ele sempre vai fazer o que for o melhor. Agora, a questão é, nós só vamos ver o melhor, só vamos nos dobrar, nossa alma só vai mansamente se dobrar à vontade dele, se lá, como diz desde o início, nós nos desentulharmos de todo acúmulo de maldade, acolhermos a palavra transformar o nosso coração, nos tornar humildes, mansos e humildes. E aí, então, nós vamos experimentar a vontade boa de Deus, pedindo e sendo ouvido à medida que nossa vontade se torna conformada à vontade dele. E aprendendo a ver a graça dele em toda situação. Que o Senhor fale ao nosso coração, irmãos, que ele nos ilumine, que ele mesmo nos edifique com a palavra dele, para a glória dele. Amém? Eu paro aqui o meu compartilhar. A gente volta a ter comunhão na próxima sexta-feira, se Deus permitir. A gente prossegue do versículo 7 em diante. Amém. Que o Senhor abençoe